sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Clube da Valiosa. Voltamos ao Clube da Valiosa, né? Semana passada não tivemos aula. Recebi mensagens me cobrando que semana passada não teve aula. Mas já voltamos. Essa semana temos aula, tá tudo certo. Hoje vamos falar sobre queimadura, que eu sei que é um medo que vocês têm. Já manda aqui pra mim de onde você é. Quero saber até onde essa live tá chegando. E não esquece de comentar imersão aqui embaixo também, para você garantir o teu ingresso para a imersão Autoridade em Depilação a Laser prática, que vai acontecer no dia 9 de maio. Você vai ter a oportunidade de me ver aplicando o meu método ao vivo em uma paciente real. Vou fazer uma imersão, uma tarde inteira, mostrando como funciona o meu método, para você ver na prática, ao vivo, como avaliar uma paciente, como funcionam os parâmetros, o que é importante você ver, como você escolhe um equipamento, o que você tem que olhar no equipamento mesmo, como que você vai escolher os parâmetros para aplicar no teu paciente. Então é bem importante você estar lá. Muito importante, é ao vivo e não tem replay. Então esteja lá, garante o teu ingresso. Temos um pessoal aqui do Maranhão, temos pessoal de São Paulo, do Rio Grande do Sul, aqui pertinho de mim. Daqui a pouco entra alguém de Portugal, sempre tem alguém de Portugal aqui falando. Não vai ficar salva a aula do dia 9. A aula do dia 9 é ao vivo e sem replay, tá? Mas hoje, de Goiás, a Thaisa tá falando aqui também. Hoje nós vamos falar sobre queimaduras, tá? Quem é que não tem medo de gerar uma queimadura numa paciente? Falei que tinha alguém de Portugal aqui, ó, a Oliva Faro falando. Brasília, Poços de Caldas, Minas, tem sempre um pessoal de todos os cantos do Brasil e eu fico muito feliz de chegar esse conteúdo a todo canto do Brasil, porque assim nós conseguimos mudar o mercado da depilação a laser e entregar um conteúdo mais profissional para as nossas pacientes também. Então, eu fico muito feliz de poder disseminar o meu conhecimento aí para vocês. Quem é que não tem medo de gerar uma queimadura na paciente? Todo mundo. Eu sempre falo aqui, quando eu venho falar de intercorrência, que ninguém assim que trabalha com depilação a laser acorda pensando assim, nossa, hoje a minha meta é queimar 5 pacientes só. Ninguém tem essa meta. Todo mundo que trabalha com depilação a laser quer entregar resultado, quer entregar para nossa paciente o melhor. Só que a gente sabe que existe um risco inerente à depilação a laser de gerar uma queimadura. E a gente tem que estar consciente disso. Quando a gente tem uma queimadura na nossa paciente, ao olhar para uma intercorrência, nós, enquanto profissionais, temos que, primeiro, nos colocar no lugar da paciente, porque a gente fica chateado, a gente fica chateado. A gente fica muito chateado, mas muito chateada mesmo, enquanto profissional. Só que, imagina o quão chateada fica a paciente, porque ela foi queimada. Então, a gente tem que manter a calma, porque a gente fica chateado, mas a gente tem que manter a calma e passar segurança para a paciente. É a primeira coisa. Quando a paciente manda mensagem pra gente dizendo, olha, eu acho que queimou, a maioria de vocês se desespera. Primeiro, nem deveria estar passando por esse processo de a paciente mandar mensagem para você. O ideal era que você tivesse um processo estruturado de que você manda mensagem para a paciente para você identificar essa intercorrência. Para daí sim você conduzir o tratamento. Mas quando a paciente manda mensagem para você dizendo, eu acho que queimou, eu recebo mensagem assim, o que eu faço? Qual pomada que eu mando? O que aconteceu com a paciente? A primeira coisa que você tem que perguntar para a tua paciente é, o que você está sentindo? Você está sentindo dor? Está sentindo ardência? Está coçando? Porque você primeiro tem que aliviar o sintoma da paciente, para depois tratar o resto. Se a paciente está sentindo dor, tem que tratar a dor. Se está ardendo, tem que tratar a ardência. A primeira coisa que tem que fazer é tratar o sintoma para depois recuperar a pele. Não adianta você tratar com antibiótico, com corticoide, com um monte de coisa e a paciente continuar ali com dor. A primeira coisa que você tem que fazer é
perguntar para a paciente o que ela está sentindo. Depois, você vai identificar por que aconteceu essa queimadura. Por que vocês acham que acontece uma intercorrência de queimadura? Existem fatores de risco dentro da depilação a laser. Quando a gente vai fazer a depilação a laser, a gente gera temperatura para matar o pelo. É assim que a gente mata o pelo. A inflamação acontece por temperatura. Então, por óbvio, essa temperatura tem capacidade de gerar lesão. Esse é o raciocínio que a gente tem que fazer. Não queima a pele porque a gente entrega essa temperatura no local certo. Quando essa temperatura vai para o local errado, eu queimo a pele. Então, eu tenho que fazer o controle dessa temperatura para não queimar a pele da minha paciente. Quando isso não acontece, eu preciso entender o que aconteceu para corrigir, para não acontecer mais, nem com essa paciente e nem com outras. É assim que você evolui profissionalmente, entendendo os teus erros. A profissional autoridade não é a profissional que não comete erros, mas é a profissional que aprende com seus erros. Para vocês que estão chegando agora, talvez vocês não me sigam há tanto tempo, mas o meu método, o método Valiosa, ele surgiu de uma intercorrência. Ele surgiu de uma queimadura. Anos atrás, eu queimei uma paciente. Não foi uma queimadura grave, mas eu me desesperei. Eu não sabia o que fazer. Eu queimei a paciente e foi exatamente assim. A paciente me mandou mensagem dizendo que tinha queimado e eu não sabia o que fazer. Eu tinha manejo de tratamento da queimadura, mas eu não queria queimar ela de novo, eu queria entender o porquê tinha queimado. Então, eu vi a decepção que ela teve e eu me senti decepcionada também. Como é que eu queimei a paciente? Eu sempre fui uma profissional muito cuidadosa, eu sempre fui a profissional que quis fazer personalizado, eu vendia isso para as pessoas. E como é que eu queimei a paciente? Eu não conseguia admitir isso para mim mesma. E ao tentar entender o porquê que isso tinha acontecido, eu vi que eu estava fazendo tudo errado. Porque eu usava o parâmetro pronto da máquina, as pessoas me diziam, não, mas queima mesmo, porque a máquina queima. A máquina que você usa é muito agressiva. Só que aí eu troquei de máquina e queimei com outra máquina também. O problema não estava na máquina, estava na pecinha atrás da máquina, que no caso era eu. Porque o que faz queimar não é a máquina, é o parâmetro utilizado na máquina, é a temperatura. Quando você olha para uma queimadura assim, essa queimadura, por exemplo, só de olhar para ela, dá para você saber o que gerou essa queimadura. Essa queimadura dá para saber que foi um parâmetro que gerou essa queimadura. Não foi um erro de aplicação. Como é que eu sei? Porque queimou a região inteira. Não queimou um pontinho ou outro. Queimou toda a região onde foi aplicado. Então, eu sei que foi um erro de parâmetro. Quais são os parâmetros que podem gerar um aumento da temperatura que pode queimar? Se eu tiver uma fluência muito alta, que está inadequado para a pele, passei da sensibilidade da paciente. Se eu tiver uma duração de pulso muito baixa para o fototipo da minha paciente. Se eu tiver uma frequência e estiver aplicando com sobredisparos sobre a pele da paciente, não seguir a cadência, o manejo ali da aplicação, eu posso queimar minha paciente. Então, todos os parâmetros da depilação são passíveis de gerar queimadura, porque eu preciso fazer a combinação entre eles para gerar resultado. Então, sempre me perguntam qual é o parâmetro certo para gerar resultado e ser seguro. Não existe. Não existe essa receitinha pronta para nenhum fototipo, para nenhum paciente. Ai, qual é a fluência que vai me dar resultado? Qual é a fluência que vai ser segura? Não tem. Porque tem uma combinação para cada paciente. E o que você vai conseguir fazer dessa combinação é através da avaliação da tua paciente. E é isso que você vai aprender na imersão, por exemplo. Você vai aprender a fazer um raciocínio clínico para entender os parâmetros, entender a pele da paciente e como isso aqui se ajusta
uma coisa na outra para você criar os teus parâmetros. Porque não existe um protocolo que seja inteiramente seguro. Quando eu comecei a trabalhar com a depilação a laser, logo em seguida não, mas uns 2 anos depois, surgiu a depilação a LED. Muitas pessoas trabalham com a depilação a LED. Eu tenho várias alunas que trabalham com a depilação a LED e têm resultados maravilhosos com a depilação a LED. Só que quando a depilação a LED surgiu no mercado, surgiu dizendo que era a revolução do laser, que o laser ia ficar obsoleto por conta do LED e que o LED era um equipamento à prova de queimaduras, porque ele era um diodo frio, que ele era mais seguro, que ele não doeria, que ele não queimava, que ele resfriava mais. Só que o que aconteceu? Ao acreditar nisso, as profissionais desleixaram e começou a aparecer as queimaduras do LED. Assim como aparecem as queimaduras dos outros equipamentos que também falam dessa forma, que é a prova de queimadura, que não dá intercorrência. Nenhum equipamento é a prova de intercorrência, porque o que dá a queimadura é a maneira como você usa o equipamento. Você sempre pode gerar uma queimadura. E esses dias eu até falei para uma das minhas alunas que o que gera a queimadura é o excesso de confiança. Quando você está muito confiante daquilo que você está fazendo, que você acha que você já sabe tudo, que você está há muitos anos no mercado, aquilo se torna rotina para você, você fica tão confiante que aquilo se torna automático. E você começa a ter erros que antes você não cometeria. Desleixo mesmo. Coisas pequenas, pontuais. Como isso aqui, por exemplo, ó. Esse tipo de intercorrência, esse tipo de queimadura, acontece ou com quem é muito amador, ou com quem é muito bom na depilação a laser e acaba desleixando e acontece. Porque ou você não sabe que não dá para passar em cima da tatuagem e acaba queimando a paciente, ou você sabe tanto que não pode e você tem tanta segurança de não passar próximo que você não cobre a tatuagem, que você não faz uma margem de segurança. Só que aí, ao passar próximo da tatuagem, a paciente se mexe e dá um disparo na tatuagem, pronto, queimou. O excesso de confiança também vai gerar uma intercorrência para você. Então, não existe ninguém, mesmo se você já esteja no mercado há 10 anos, há 12 anos, se você já passou por 3 equipamentos, se você já fez vários cursos, não existe ninguém que não consiga aprender nada, porque sempre existe um excesso de confiança no mercado. Todos os dias eu aprendo coisas novas para aplicar na depilação a laser. E compartilho com as minhas alunas e compartilho com as minhas mentoradas. Porque todos os dias você tem que aprender coisas novas, que o mercado evolui. Quando você tem excesso de confiança, você também pode gerar uma queimadura. Nesse caso, por que acontece a queimadura mesmo quando você não aplica sobre a tatuagem? Bem em cima vai queimar com certeza. E o pigmento da tatuagem, ele vai estourar. E isso vai acontecer gerando uma queimadura muito grave. É uma das piores queimaduras que tem sobre a tatuagem, porque até que o organismo consiga jogar para fora esse pigmento, cicatrize bem a pele, vai ficar cicatriz. Não é só a tatuagem que vai tipo despigmentar ou como fosse a remoção da tatuagem, vai queimar mesmo lá dentro, porque o pigmento está em várias camadas da pele e esse pigmento vai queimar em várias camadas da pele, porque o laser vai pegar em várias camadas. É uma das piores queimaduras que tem para tratar. Então, muito cuidado. Procurem isolar a tatuagem com lápis branco, com papel, com gás, enfim. Por que às vezes queima mesmo sem você aplicar sobre a tatuagem? Porque quando você vai fazer uma tatuagem, para quem tem tatuagem, a tatuagem que ela é mais novinha, deixa eu ver se aparece para vocês aqui, ó. Ela tem um traço fininho. Vou pegar esse aqui, que é mais... Ela tem um traço mais fininho, ó. Então, você consegue ver o traço exatamente aqui. Deixa eu colocar maior aqui.
aqui. Tem um traço aqui, ó, que você consegue ver exatamente aonde passa o tracinho aqui. Então, se eu passar o laser aqui no meio, não vai queimar, porque eu consigo ver aonde está o traço aqui. Só que se eu for fazer o laser aqui, por exemplo, ó, essa tatuagem aqui já é uma tatuagem mais antiga. Então, esse pigmento aqui desse traço, ele já expandiu, ó. Dá pra ver que ele tá pra fora do traço. Fica uma sombra assim pra fora. Então, é muito sutil, mas tem pigmento pra fora. Até onde esse pigmento expandiu? Não sei. Eu tô vendo ele só um pouquinho aqui pra fora, ó. Se eu aperto assim, dá pra ver, ó. Que fica verdinho pro lado, ó. Aqui eu consigo ver só um pouquinho. Mas até onde aqui o pigmento vai? Eu não sei. E aonde tiver pigmento aqui, vai queimar. Então, não que eu vá passar o laser exatamente em cima da tatuagem, mas às vezes se eu passar aqui do ladinho, vai queimar. Porque vai puxar o pigmento. Porque esse pigmento que estava aqui, ele tá antigo já, ele oxidou. E ele passou lá por baixo, nas camadas da minha pele, para baixo aqui, ó. Dá pra ver que tem sombra aqui, ó. Então, eu tenho pigmento aqui nessa região. E se eu aplicar o laser aqui, eu posso queimar. Então, é importante ter uma margem de segurança. Aquilo que os nossos olhos não podem ver também podem queimar. Então, a gente tem que ter um conhecimento de que o laser vai atrás do pigmento. E não é só em cima da tatuagem que você pode queimar. E a gente não quer queimar nunca a paciente. A queimadura acontece por alguns erros de aplicação também. Por exemplo, quando a gente vai aplicar próximo ao lábio, que queima assim os cantinhos, pode queimar aqui em cima também, no contorno do lábio. O lábio, assim como em outras regiões do organismo, do corpo, tem coloração, textura, pele diferente do restante. Se eu não me atentar a isso, eu posso errar a aplicação. E aí eu posso queimar a minha paciente. Então, se a minha paciente for, por exemplo, um fototipo 4, e aí o lábio dela é um pouquinho mais escuro, e eu tô com a programação errada, eu posso queimar por conta disso, porque em alguns pontos vai ter um lábio mais escurecido. Ou, na hora da aplicação, na voltinha do lábio aqui, não vai acoplar direito a ponteira e eu posso queimar minha paciente. Na voltinha do queixo aqui também é comum de acontecer queimadura, porque é difícil de acoplar a ponteira. É importante, quando eu vou aplicar o laser, de gerar um acoplamento de 90 graus. Então, eu preciso que a energia se distribua de forma linear. Se eu fizer uma aplicação de canto em algum lugar, essa energia vai formar pontos de superaquecimento. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero que a energia se dissolva certinho ali no meu 1 centímetro quadrado do aplicador. Se ela fizer pontos de superaquecimento, eu posso queimar minha paciente. Isso é um erro de aplicação. E a gente não quer que isso aconteça. Aonde mais que a gente consegue ter essas proezas de queimar a paciente? Já apareceu para vocês alguma paciente pedindo para fazer a depilação no mamilo? É muito comum. Às vezes as pacientes têm vergonha de pedir para fazer, mas quase todas as nossas pacientes vão ter uns pelinhos lá no mamilo. Então, às vezes elas estão fazendo axila, às vezes elas estão fazendo outras regiões, mas elas têm os pelinhos lá no mamilo e vão querer fazer a depilação. Só que, tal e qual o lábio, a textura da pele é diferente, a coloração da pele é diferente. E se você não tiver o manejo da aplicação e o parâmetro adequado, você pode gerar uma queimadura também. Então, às vezes, o excesso de confiança somado à falta de manejo de aplicação pode gerar uma queimadura para você. Então, a gente precisa ter um discernimento de o que vai gerar segurança na hora da aplicação. Primeiro de tudo, a avaliação que você faz, para você saber qual é o fototipo da tua paciente, qual é o parâmetro que vai ser mais adequado para ela, que sensibilidade essa paciente tem, o histórico clínico que ela tem.
esse histórico comporta uma depilação a laser? Ela já fez? É a primeira vez que ela vai fazer? Já tem algum histórico de antes? Tem alguma doença crônica? Tem alguma medicação envolvida? Então, tem todo um histórico que você vai desenvolver com a paciente. Aí sim você vai desenvolver um protocolo. Terminou por aí? Não. Na hora da aplicação, tem todo um cuidado que você vai fazer para não queimar também. Inclusive de manter a pele hidratada, da higienização da pele. Eu já vi queimadura acontecer por não fazer a higienização da pele. A paciente estava limpinha, tomou banho em casa e foi para depilação. Só que era verão, o paciente veio de shorts. Ela pegou poeira até chegar na depilação. Não foi feita a higienização, essa poeira se misturou ali com o gel, ficou manchada a pele, queimou em alguns pontinhos. Bronzeamento artificial, bronzeamento vai gerar queimadura. Bronzeamento, aquele autobronzeador, aquele que parece que torna as pessoas churrasco, assim, fica a cor de churrasco, de barbecue. Nas áreas como o mamilo, o ideal é colocar uma energia mais baixa? Depende, porque as pessoas têm anatomias diferentes. Nessa foto que eu mostrei para vocês, o mamilo é visivelmente de outra coloração, mas nem todas as mulheres são assim. Às vezes o mamilo é da mesma cor da pele, então não precisa mudar o parâmetro em si. Você só precisa seguir a sensibilidade da paciente. A gente vai mudar o parâmetro quando tiver uma diferença de sensibilidade, quando a paciente de fato for mais sensível, quando de fato houver uma diferença de coloração ou de fato tiver uma diferença de textura de pele. Depende muito da anatomia da paciente. Então, você vai ter que avaliar a anatomia da paciente para entender se é necessário ou não. Na maioria das vezes, a gente tem um super sucesso de resultado na depilação dos mamilos, tanto na mulher quanto nos homens. Os homens também fazem a depilação no mamilo. E muito mais do que nas mulheres, inclusive. Tá? Os homens também fazem, porque quando faz o peito, também faz o mamilo. Então, a gente também tem um super resultado nessa região, só que a gente tem que ter cuidado na hora da aplicação no mamilo, porque é talvez mais sensível, tem que estar atento a essa sensibilidade e à coloração do mamilo também. Eu já vou voltar nas perguntas de vocês, tá? Quero mostrar para vocês esse caso aqui também, que esse caso é uma queimadura por ponto de aplicação. Então, houve uma queimadura por erro de aplicação em alguns pontos, não é um erro de parâmetro. Só que nesse caso aconteceu a queimadura porque nessa região em específico a pele já estava sensibilizada. Então, é bem na região aqui, que é uma região que já estava sensibilizada e houve um desacoplamento pontual do aplicador. E aí gerou pontos de superaquecimento e fez as bolhas. Nessa região é muito comum ter desacoplamento da ponteira, porque é uma região que quando a gente vai fazer a barba do paciente, primeiro que ao colocar aqui o aplicador, por conta aqui, né, da região anatômica, fica desconfortável de apertar aqui. Então, os pacientes reclamam do desconforto mesmo, não é nem só da dor. Dói, porque é mais sensível por conta da dor mesmo, também. E tem a questão de que o paciente pode mexer muito aqui. E é arredondado, então é mais difícil de acoplar. Então a gente tem que ter mais atenção. Às vezes colocar um pouco mais de gel, talvez diminuir um pouco a fluência. Nesse caso desse paciente aqui, eu nem teria aplicado nessa região porque já estava lesionado da lâmina. Eu nem teria feito aqui. Então a gente tem que avaliar o paciente. Tem uma regra número 1 que quem já é minha aluna sabe, e eu falo eventualmente aqui. Não se faz a depilação a laser
aonde já existe inflamação. É a regra da inflamação. Não se faz mais inflamação com a depilação a laser, aonde já existe processo inflamatório. Então, se a pele está lesionada, se tem foliculite, se tem sei lá, uma dermatite, herpes, qualquer lesão de pele, você não vai aplicar a depilação a laser em cima, porque a depilação vai gerar processo inflamatório, vai gerar mais processo inflamatório. Então, se já tem processo inflamatório, não vamos gerar mais em cima. Essa é a regra para você evitar a intercorrência. Para a maioria das intercorrências, você vai conseguir evitar a partir disso. Eu já vou voltar nas perguntas de vocês. Que eu vi que vocês mandaram muitas perguntas aqui. Alguma dica de aplicação do laser no ouvido? Quero começar a fazer em clientes masculinos, mas tenho medo de não acoplar bem a ponteira. Dá para fazer, mas depende muito. Lá dentro do canal auditivo não dá para aplicar, tá? Que nem, por exemplo, quando a gente faz com cera, né? Que a gente vê aqueles vídeos lá que eles jogam a cera lá dentro e colocam o palito, aí fecham aqui, né? É que minha orelha é pequenininha, mas fecham aqui com a cera e aí fica aquela coisa embalada ali, depois puxa assim, sai aquele pirulito de pelo. Não dá para fazer com o laser, né? O que a gente vai ter de resultado com o laser? Definitivo, não vai mais nascer aquele tufo de pelo. E a gente consegue fazer em toda a região aqui, tá? Então, eu acho que... Deixa eu ver se eu tenho a foto aqui. Que eu postei semana passada. Talvez ainda esteja aqui na minha galeria. Talvez. Não tenho certeza. Mas eu fiz um paciente de orelha e eu tenho bons resultados na orelha. Não tenho mais a foto, excluí. Mas dá pra gente fazer em toda a orelha aqui. Dá pra fazer em toda a voltinha. No homem, normalmente, faz pelinho bem aqui, ó. Começa aqui já, o pelinho mais durinho. Vem até por trás, assim. Aqui em cima também faz. E faz muito aqui embaixo e aqui, né? No tragos aqui faz muito pelinho assim, né? A gente consegue fazer em toda essa região. Porém, depende muito do tamanho do teu aplicador. Tem aplicadores que são menores, que fica mais fácil, mas tem aplicadores que são maiores. O Vega, por exemplo, é um equipamento maior. Mesmo com o aplicador pequeno do Vega, ele ainda é grande. Então, vai ser mais difícil de aplicar em tudo aqui, tá? Mas tem maneiras de você compensar essa parte de desacoplamento da ponteira. Normalmente, a gente utiliza gaze. Só que a gaze tem que estar molhada, ela não pode estar seca, porque se você utilizar a gaze seca, ela pode faiscar, e aí vai sair faísca, assim, pode queimar a gaze. Não vai pegar fogo porque ela é branca, né? Não vai queimar, mas ela pode faiscar, por conta da composição da gaze, tá? Mas aí você molha a gaze e você vai aplicar aqui, por exemplo. Você coloca a gaze molhada por dentro aqui e aplica aqui. Então, a parte que não acopla direito vai pegar na gaze. E aí não vai queimar. Então, vai diluir o calor na gaze. Aqui também, você vai segurar com a gaze molhada atrás, que vai diluir a temperatura, e vai apertar aqui e vai aplicar. Lá no Método Valiosa, dentro da minha comunidade, tem um vídeo mostrando eu fazendo isso em mim mesma. Como eu aplico no nariz e na orelha. Um passo a passo. Eu acho bem legal o resultado que dá em orelha. Eu acho bem chato ter que ficar depilando a orelha. Se eu fosse homem, eu ia fazer. Eu marcaria uma sessão se eu fosse homem. Ó, a Giane falou aqui que ela já fez no mamilo de uma cliente, ela relatou que percebeu clareamento na areola. Esse clareamento pode ser do laser? Eu não entendi. Depende, tá? Primeiro, essa paciente, ela sempre teve o mamilo escuro? Será que ela não teve esse escurecimento por alguma razão? Porque é muito comum, por exemplo, as mulheres terem o escurecimento do mamilo, da região íntima, da região do umbigo, numa gestação, por exemplo. E aí, com o tempo, isso vai clareando também, né? Em alguns tons vai clarear. Então, você fez o laser e ia clarear de qualquer jeito. Não foi o laser.
Pode ser que esse escurecimento fosse dela passar a lâmina em volta ali para tirar os pelinhos que ela tinha. Até porque a gente não faz o laser em todo o mamilo. A gente faz em volta ali. Então teria que clarear só em volta. Mas ainda assim, o laser não vai ter essa capacidade de clareamento da região. Porque a gente não vai trabalhar exclusivamente dentro do pigmento da pele. Vai focar mais no pigmento do pelo. Então, isso não vai ter um clareamento efetivo da região. É bem difícil disso acontecer. Pode coincidir do fato de acontecer alguma coisa no organismo da paciente e estar clareando. Então, às vezes você vai atender uma puérpera, por exemplo, né? Uma mulher que acabou de ter filho e faz, sei lá, 6 meses que ela teve filho. Tá escuro ainda. Tanto a região íntima, axila, mamilo, às vezes até a linha alba que vai estar escura. Ok, começou a fazer o laser. Você vai ficar 8, 10 meses com essa paciente vindo na tua maca. Então vai fazer intervalos entre as sessões. Nesse período, você vai orientar ela a fazer esfoliação, hidratação, vai cessar o uso da lâmina, não vai mais usar a cera. Então tem cuidados que são por conta da depilação, mas que não são diretamente um clareamento, não é um tratamento de clareamento, são cuidados pós-sessão da depilação a laser, que vão ajudar a clarear. E vai ter o processo natural, hormonal, que vai favorecer o clareamento também. Então, não necessariamente foi o laser que clareou. Luila Ambrosio, que já foi minha aluna e quer se atualizar, existe a possibilidade de extensão para quem já foi aluna, chama o nosso suporte, que o nosso suporte faz a renovação para você, tá? É só chamar o suporte. Para quem já é aluna, o método existe ainda, tá? Qual a melhor fita para fazer isolamento da tatuagem? Eu uso micropore. Aquela micropore branca, não, eu não uso aquela cor de pele, tá? Porque a cor de pele vai interagir com o laser. Tem que ser branca. Eu uso, às vezes, tatuagem grande assim. Eu coloco gaze, aquela gaze bem trançada, acho que é 12 fios, e cubro com micropore em volta. Se é uma tatuagem pequenininha, tipo, se fosse essa aqui, por exemplo, eu só colocaria fita aqui. Né? Aqui só a fita, né? Se for uma tatuagem grande assim, eu não vou pôr fita em tudo. Eu vou colocar uma gaze aqui, 2 gazes abertas e vou colocar a fita em volta. Às vezes, se é uma tatuagem pequenininha assim, às vezes eu só pinto com lápis branco assim também super funciona. Laser Lume, que está trabalhando com o Racon há 9 meses e graças a Deus com 0 intercorrências. Mas é sempre bom se capacitar para quando acontecer alguma intercorrência, tá? E por que eu falo quando acontecer? Porque em algum momento vai acontecer, né? Porque tem coisas que a gente controla, tá? Mesmo tomando todos os cuidados, ainda assim pode acontecer uma intercorrência. Não é um erro. Às vezes você não comete erro nenhum e ainda assim acontece a intercorrência. Então a gente tem que ter o manejo de conseguir conduzir a paciente, saber tratar uma intercorrência. E se você receber uma paciente também que vem de uma intercorrência, você tem que saber conduzir isso. Então, não é dizendo que você vai ter uma intercorrência, não. Tomara que você não tenha. Mas pode acontecer da mesma forma. Aquela coisa. Quem tá dirigindo, né? Só bate o carro quem tá aí. Betânia Braga, quando vai ter um desconto bom no seu curso? Porque eu preciso urgente. A primeira coisa que você tem que fazer, Betânia, é comentar a imersão aqui embaixo para você participar da imersão prática Autoridade em Depilação a Laser que vai acontecer no dia 9 de maio. Que vai ser ao vivo, vai ter prática em paciente. Depois da imersão, aí vai acontecer umas coisas aí, vem aí uma coisa muito forte para vocês, não posso contar ainda, mas vem aí uma coisa muito forte. Mas a primeira coisa que vocês têm que fazer é comentar a imersão aqui para participar.
A Giovana falou que ela tá alugando o aparelho, teve uma intercorrência de uns pontinhos escuros de forma pontual. Isso seria uma queimadura? Não teve bolha nem nada, somente os 4 pontos pretinhos. Sabe o que é esses 4 pontos pretinhos? Eles fazem tipo uma crosta, né? Não chega a ser uma crosta de ferida, assim, uma casquinha de ferida. Não chega a ser. É como se fosse uma crostinha mesmo. É uma queimadura mais superficial. E isso acontece quando a temperatura se dissolve, vamos dizer assim, superficialmente. Ao invés dela entrar na pele, ela fica superficial. E aí ela pega as proteínas aqui da pele e aí faz essa crosta. Depois que ela vai remodelando essa pele, essa crostinha vai dissolvendo e a pele se renova, né? Não chega a sair uma casquinha que nem de ferida, por isso que não é uma casca. Ela vai se esfarelando mesmo e sai. Ela fica mais sensível e vai saindo. Mas é um tipo de queimadura. Normalmente dá em alguns pontos mesmo. Quando que dá em essas crostas? Quando a pele está mais desidratada em alguns pontos, pontos de superaquecimento, então desacoplou a ponteira em alguns pontos. Quando tem voltas de proeminências ósseas, muito comum em cotovelo, nesses ossinhos aqui, na canela, no joelho também é comum dar, ou assim na axila. Tá vendo que a axila ela faz um buraco aqui no meio? Eu que sou bem magrinha, dá pra ver bem certinho aqui, ó. Ele faz um buracão aqui, ó, tá vendo? Então, às vezes, na hora de aplicar, a gente tá vindo assim com uma profundidade, né? E lá dentro aqui, olha o tanto que entra o meu dedo aqui, ó. Olha o tanto que o dedo entra. Lá no meio, eu não acoplo direito a ponteira, porque eu tô vindo aqui de uma profundidade e eu não empurro bem pra dentro, sabe? Então, lá no meio, eu gerei muito de longe a temperatura e pega superficial, não entra na pele. E aí eu vou gerar em alguns pontos. Às vezes pega assim bem na lateral aqui também da axila, por não acoplar direito. Então, tem alguns pontos que são mais comuns de acontecer, por conta das proeminências ósseas e dessa dificuldade de acoplamento. Mas é um tipo de queimadura, sim. É a mais simples de tratar, normalmente, quando não tem bolha, quando não arde, não coça, não dói, normalmente só hidratar a pele já resolve. Mas o ideal é que você conduza ainda a paciente e mostre segurança para ela nesse processo. Tem como ter queimadura em uma tatuagem que foi isolada com fita micropore? Foi isolado e a paciente enviou foto hoje que queimou um ponto da tatuagem. Tem, dependendo do jeito que foi isolado, né? Assim, gente, isolou a tatuagem. Não é porque ela tá isolada que deve passar o laser em cima do isolamento. O isolamento é um cuidado a mais, né? Então, isolei a tatuagem aqui. Ainda assim, eu vou fazer uma margem de segurança aqui, não vou passar próximo da tatuagem. Por que a gente isola aqui? Não é porque eu vou passar por cima. É para ter um cuidado a mais, porque caso eu tenha um disparo acidental aqui, por exemplo, eu não pegue o pigmento. Caso a paciente se mexa, eu não corra o risco de queimar. Então, eu vou diminuindo o risco. Mas não significa que tampar a tatuagem dê para aplicar sobre ela. É para diminuir o risco. Por que a gente usa o branco? Por que a gente isola a tatuagem com branco? Porque o branco reflete a luz. Então, eu preciso fazer com que reflita essa luz. O laser vai bater no branco e vai refletir. O preto vai absorver a luz. Se eu isolei aqui só com gaze, e a gaze é tramada, né? Então, ela faz assim. E o laser passou numa frestinha, vai queimar. Se eu pintei aqui com lápis, mas eu deixei uma fresta aqui no meio da pintura, aonde pegar pigmento vai queimar. Então, o branco ele vai refletir, mas ele não é 100%. Então, o ideal é que vocês ainda assim não passem sobre a tatuagem o laser. Eu isolo a tatuagem com esparadrapo branco. É uma boa alternativa, o esparadrapo fecha bem também. Eu não gosto muito do esparadrapo porque ele fica com grude, sabe? Eu prefiro a micropore porque ela sai melhor. Mas o esparadrapo é muito bom, ele é mais grosso, né? Ele fecha bem. Eu não gosto por causa do grude mesmo do esparadrapo. E algumas pacientes têm alergia daquela cola. Mas tem várias dicas aqui, ó. As pessoas isolam de várias formas diferentes.
que fazer quando um pelo fica grudado na ponteira e carimbou a paciente? Ficou como se fosse algumas linhas, né? Quando gruda o pelo na ponteira, faz bem assim mesmo, vai carimbando. A gente, quando vai aplicar o laser, a gente tem que ir aplicando e eu já peguei por costume trabalhar com papel na mão. Então eu trabalho com papel toalha na mão, eu vou aplicando, a cada 2, 3 disparos eu limpo, a cada 2, 3 disparos eu limpo. Até para ir tirando o excesso de gel, e já vou limpando a ponteira para não correr o risco de nenhum pelo grudar na ponteira. Ah, tem pelo comprido? Não. Eu faço a tricotomia normal, a paciente vem com pelo curtinho, não tem pelo solto ali, só que eventualmente um pelinho ou outro vai carbonizar e vai sair para fora. Esse pelinho pode grudar na ponteira e eu não ver, e eu não quero que vá carimbando a paciente. Então, para diminuir o risco, eu vou limpando. Quando acontece de não ver, esse pelo vai derreter na ponteira, porque vai pegar a temperatura direto ali no pigmento do pelo solto, e ele vai fazer uma bolinha, um risquinho ali onde pegar o pelo na ponteira. E aonde isso pegar depois vai ir carimbando. É um tipo de queimadura superficial igual a crosta. É superficial. Na maioria das vezes, o tratamento é hidratação e observação da paciente. Não dói, não arde, não coça. Normalmente é como se fosse um arranhãozinho. A paciente não vai se incomodar tanto, a não ser que você tenha carimbado uma perna inteira da paciente. A não ser que esse carimbo tenha gerado uma bolha. Mas quando é um carimbo só assim, que só ficou um risquinho, um pontinho em alguns pontos, que fica tipo umas linhas assim, normalmente só a hidratação já resolve. Adianta passar mais vezes no mesmo lugar? Pode queimar mais fácil? Assim, pode queimar mais fácil, porque pensa comigo. Se eu estou entregando energia aqui na aplicação, cada disparo entrega mais energia. Se eu estou no mesmo lugar aqui entregando mais energia, mais energia, mais energia, mais energia, estou somando energia ali. Então, eu aumento o risco de intercorrência. Eu posso fazer isso? Tem equipamentos que vão necessitar de fazer isso. Só que eu não vou fazer isso sem critério. Eu vou fazer isso com raciocínio clínico, entendendo o que eu estou fazendo. Não é uma receita, com tal equipamento você vai dar tantos disparos. Com esse outro você vai dar X disparos. Não é. Você tem que entender exatamente o que você está entregando, como está entregando e se a pele da tua paciente tolera. É esse o raciocínio que você tem que ter por trás do equipamento. Então, se você vai participar da imersão no dia 9 de maio, você vai entender que não é sobre o equipamento. É sobre como você faz esse raciocínio com o equipamento que você tiver. Se eu trabalho com o Vega, se eu trabalho com o Lightyear, se eu trabalho com o LED, se eu trabalho com o Soprano, com o Acros, com o Racon, não faz diferença. Se você entende o raciocínio clínico, você consegue aplicar com qualquer equipamento. Nós temos alunas dentro do método, dentro da comunidade, dentro da nossa plataforma, que tem equipamentos lá de Portugal, equipamentos da Holanda, equipamentos lá dos Estados Unidos, equipamentos que a gente nem tem aqui no Brasil, que tem softwares diferentes, que entregam energia diferente, e elas têm resultado da mesma forma. Porque não é o equipamento, é a maneira como você usa. É o raciocínio por trás da máquina, porque quem vai dar resultado é você, não é a máquina. Quando a paciente busca por depilação a laser, ela não está buscando uma máquina, ela não quer comprar uma máquina. Ela quer que você resolva o problema dela da depilação. Ela quer parar de usar lâmina, ela quer parar de usar cera, ela quer parar de ter foliculite. É isso que ela quer. E se você tem a solução, não importa com qual máquina você vai fazer isso. Desde que você entregue isso para ela, é o que você vai fazer com o teu raciocínio clínico. Visivelmente, os meus pacientes estão com resultados, mas veio uma paciente de outra profissional relatando estar em manutenção, porém com muitos pelos, e ela questionou por que os pelos não caíram. Sabe, hoje mais de 80% dos meus pacientes são pacientes que já fizeram a depilação, né? Falo isso abertamente aqui. O meu maior marketing são os meus concorrentes. Mais de 80% dos meus pacientes já fizeram.
e não tiveram resultado ou vêm traumatizados. Como é que eu explico isso para os meus pacientes? Primeiro, nós não somos uma grande rede de depilação. Não é tudo uma grande rede onde você sai de um profissional e vai para outro e dá continuidade ao tratamento. Cada profissional tem um tratamento diferente. Então, toda vez que a paciente vem fazer o tratamento comigo, ela não está continuando a depilação a laser, ela está iniciando. Ela está começando um tratamento comigo. Eu não sei o que foi feito antes. Qual é a condição que ela chega para mim? Ela teve rebote dos pelos, parece que ela nunca fez? Eu tenho que explicar para ela, olha, você já passou por um tratamento, mas o teu pelo já passou por uma lesão, agora ele cresce mais devagar, ele provavelmente está mais fino, ele já não tem mais a mesma quantidade de melanina. Então, o teu pelo não morreu. Em nenhum momento ele morreu, porque o pelo que morre não nasce mais. O nosso corpo não tem a capacidade de regenerar o folículo. Senão os calvos aí estavam tudo dando pulos de alegria. O nosso organismo não tem a capacidade de regenerar o folículo morto. Se o folículo tiver lesionado, se o folículo tiver com déficit de nutriente, dá para tratar para o cabelo nascer. Agora, se o folículo estiver morto, não tem como recuperar. Ele não vai regenerar de forma nenhuma. Não tem gominha da WePink, não tem gummy hair, não tem nada que faça esse pelo nascer. Não tem, nada. Então, uma vez que a paciente fez 150 mil sessões de depilação a laser e o pelo dela ainda está ali, o pelo não morreu. Não é que ele voltou, ele nunca morreu. Ele está ali. Então, uma vez que o pelo está ali, agora é a minha chance de matar. Só que eu preciso explicar para minha paciente, esse pelo não é um pelo que vai morrer facilmente, porque ele já passou por um processo e agora ele nasce num processo diferente, ele está mais fino e mais claro, provavelmente. Então, eu preciso usar fluências muito mais altas, um protocolo muito mais agressivo para matar o teu pelo. A pergunta é, a tua pele aguenta? Nós temos que criar estratégias agora para tentar matar esse teu pelo. E aí vai começar o tratamento dela. Só aí eu já ganhei a paciente. Primeiro, porque eu fui honesta, não tentei vender, até aí eu não tentei vender nada para a paciente. Eu só mostrei para ela a realidade aonde ela está. Até aí ela tem um problema. Eu sei que eu tenho a solução. Nesse momento em que a paciente confiou em mim, eu posso vender para ela o que eu quiser, porque eu consigo ter esse resultado. Porque eu confio no resultado que eu entrego. Eu sei conduzir esse resultado. Essa é a diferença de você vender um pacote de 10 sessões e de você vender a solução do problema da tua paciente. A paciente não está em busca de depilação a laser. Ela está buscando a solução do problema. Essa é a diferença. Quando no momento da aplicação sai o barulho do pelo estralando, isso é uma garantia de que realmente a energia foi certa? Não. É só o pelinho estralando mesmo. Infelizmente, o pelo estralando, o pelo carbonizando, o pelo vindo para fora, não quer dizer que o pelo morreu. O que vai dizer que o pelo morreu são duas coisas. Primeiro, se você teve edema perifolicular, aquele pelo do edema morreu. Não todos, só aquele do edema. Ou quando você faz um intervalo mais longo entre as sessões e o pelo não nasce. Aí você tem certeza que aquele pelo morreu. É isso que vai te dizer que está certo o teu protocolo. Ai, pulou aqui. Estou com uma paciente que está com um tipo de inflamação hidradinite supurativa. Quanto tempo devo aguardar para iniciar o tratamento do laser? Você vai fazer a avaliação e ver se essa paciente ainda está inflamada. A hidradinite supurativa não tem cura. Ela é uma doença inflamatória crônica, né? Das glândulas sudoríparas e sebáceas junto com o folículo piloso. Ela não vai ter cura. É um tratamento multidisciplinar entre você e o médico. O médico vai passar a medicação para cessar o processo inflamatório daqueles furúnculos, daquela parte inflamatória da região. Passou essa parte inflamatória, tipo, secou, passou o furúnculo, você pode fazer o laser. Aí você vai fazer o laser para diminuir o processo dos pelos, para diminuir a reincidência dos furúnculos. Os pacientes que têm
hidradinite supurativa, o grande mal, né, é ter reincidência de furúnculos. Vai um atrás do outro. Então, ela toma um medicamento, que normalmente é antibiótico, que vai cessar o processo inflamatório e vai drenar o furúnculo. Passou esse processo, cicatrizou, ela vai ficar um tempo sem. Nesse meio tempo, você vai fazer o laser, porque diminuindo os pelos, diminui-se o risco de ter um novo furúnculo. Não significa que não vai ter. Você aconselha fazer pacotes ou sessões avulsas? Os dois. O que eu não aconselho fazer? Vender sem você saber fazer uma precificação. Você tem que saber qual é a tua margem de lucro, o que você está ganhando, o que você está perdendo, como vender para a tua paciente a sessão avulsa e como vender o plano de tratamento. Então, você pode vender as duas coisas. Vendi o plano de sessões lá de 10 sessões, de 6 sessões, de 5 sessões. Você tem que saber que esse dinheiro não é teu, é da tua empresa e tem que ficar no caixa da tua empresa. Se você ganha o plano de tratamento, gasta tudo esse mês e vai trabalhar mais 5 meses sem receber nada, aí existe um erro de gestão. O erro não está em vender a sessão ou vender o plano de tratamento, está em como você faz esse manejo do dinheiro que você recebe. É comum sentir cheiro de cabelo queimado em algumas aplicações do laser? É muito comum, é muito comum mesmo. Tem equipamentos que vão carbonizar mais o pelo e tem equipamentos que carbonizam menos. Vocês vão sentir mais cheiro de queimado, assim, em paciente de primeira sessão, que tem mais pelo, né? Um pelo do lado do outro, assim, vai queimar mais. Pacientes com pelo mais escuro, mais grosso, também vai dar um cheiro de queimado maior. Normalmente, quando a gente usa mais gel, diminui um pouco o cheiro. Mas, via de regra, se você vai atender, por exemplo, num laser day que tem bastante paciente de primeira sessão, quando os pacientes chegarem assim na tua sala, já vai dar para saber que você está atendendo com laser. Dá para sentir o cheiro. Fica aquele cheiro assim de pipoca queimada no fundo da panela. Eu não gosto de cheiro assim, de dizer que é cheiro de pelo queimado. Fica o cheirinho de pipoca queimada no fundo da panela. A condução das queimaduras não é difícil. Desde que você tenha um protocolo de manejo, desde que você identifique o que aconteceu, faça uma engenharia reversa e identifique o que aconteceu para gerar essa queimadura, para que você não gere outra queimadura, não aconteça mais isso com você, com essa paciente e com outras, para que você consiga crescer profissionalmente. Assim você entende o que está acontecendo e você cresce com os seus próprios erros. Você consegue desenvolver um protocolo melhor, você consegue entregar mais resultado, você fica mais segura, porque uma vez que você queimou a tua paciente e você conseguiu conduzir esse processo, você vai se sentir mais segura. De primeiro momento, você vai se desesperar, porque é chato queimar as pacientes, é muito chato. A gente fica chateado, mas uma vez que acontece, você vai ficar mais segura daquilo que você vai fazer, porque o fato de você ter uma intercorrência não te diminui como profissional. Todo mundo vai ter uma intercorrência um dia. Ninguém é a prova de intercorrência. Ninguém. Já assisti os seus vídeos e você fala que acho que a maquiagem não interfere quando sabemos fazer o procedimento corretamente. Porém, queria saber sua opinião sobre o Melisman Compact. Não entendi. Acho que é a máquina, né? Que a máquina não interfere. Você quer saber a minha opinião? Eu não tenho opinião sobre equipamento, gente. A minha opinião sobre equipamento é que se você souber trabalhar, você consegue trabalhar com qualquer equipamento. O Melisman Compact, por exemplo, ele é um excelente equipamento para quem faz laser day. Ele pesa menos. Todo equipamento vai ter seus prós e contras. O protocolo dele vai ser mais difícil para você mexer, porque ele é um pouco bloqueado. Você sobe a fluência, ele sobe também a duração de pulso e vice-versa, mas dá para trabalhar da mesma forma. Ele tem o mesmo protocolo dos equipamentos da Soupele, muda pouquíssima coisa. Então, não tem uma opinião, tá? Eu nem gosto de emitir opinião, porque vocês não devem seguir a opinião de ninguém sobre máquina, tá? Nem mesmo a minha. Eu uso o Acros hoje, por exemplo. E eu não falo do Acros. Não digo para vocês comprem o Acros é bom, ele vai ser bom para vocês. Porque eu não acho que seja bom para todo mundo. Você tem que ter o discernimento e o conhecimento para escolher o teu próprio equipamento. Isso eu gosto de falar. De qual conhecimento que você tem que ter
para escolher o teu próprio equipamento. Porque diante da tua realidade, tem equipamentos que não vão servir. Eu trabalho com Acros e para mim ele serve. Ele é o melhor do mundo? Para mim, não. Tem coisas que eu critico no Acros, assim como eu critico nos outros. Mas ele tem pontos positivos também. Para mim ele serve. Só que eu tenho alunas que não gostam do Acros. Assim como eu tenho alunas que amam o Acros e não gostam de outros. Assim como eu tenho alunas que não trocam o Vega por nada. Eu tenho alunas que não trocam o Galaxy Fiber por nada. Trabalham há anos com ele. E eu acho super complexo o Galaxy. Eu não conseguiria trabalhar com ele. Eu acho super complexo. E elas amam. Amam mesmo e têm resultados incríveis com o equipamento. Então depende muito da tua realidade, do quanto você se adapta com o equipamento, do que você vai fazer, se você vai fazer laser day, se você vai transportar, aonde você mora, se tem assistência técnica próxima. Então tem vários fatores para você escolher um equipamento. Então não leve em consideração a opinião de outras pessoas. Leve em consideração o teu conhecimento e o que você precisa num equipamento. Como é que ele vai servir você? Porque é assim que vocês têm que ver. O equipamento é que vai servir vocês e não vocês ficarem refém do equipamento. Porque uma vez que você tem um equipamento, ele é instrumento para você gerar a transformação na vida das pessoas. Mas é você quem vai gerar essa transformação com o instrumento e não o contrário. Você não vai ficar refém disso. Então, é isso que vocês vão aprender lá na imersão no dia 9, tá? Então, eu espero vocês lá no dia 9, comentem a imersão aqui, comprem o ingresso de vocês antes que vire o lote, tá? Tá baratinho, tá? Menos que um pastel aí, um café na padaria, vocês vão garantir uma aula inteira, uma tarde inteira de aula comigo, com prática, com aplicação em paciente, vão ver equipamento, vou falar disso tudo para vocês, vou mostrar como funciona a aplicação de parâmetros em outros equipamentos, como é que vocês identificam os parâmetros em equipamentos, para vocês fazerem escolhas assertivas assim também. Se dediquem a estarem lá, não vai ter replay, é só para quem está realmente muito comprometido. Eu vou estar lá, vou preparar uma aula incrível para vocês, já estou preparando. Vai ser muito legal, se eu fosse você não perderia, tá? Eu acho que eu consegui falar tudo que eu tinha para falar hoje, tá? Para quem está com dificuldade de comprar o ingresso, porque é de fora, às vezes por conta de ser de outro país, dá um erro na página do país. Então você chama o nosso suporte que a gente te ajuda a comprar, tá? Fiquem bem tranquilos quanto a isso, só chamar o nosso suporte a gente te ajuda. Beijo, pessoal! Eu espero ter contribuído para vocês essa noite em alguma coisa, que vocês consigam entregar mais resultado com segurança para os pacientes de vocês, que vocês consigam ter essa segurança em gerar esse resultado para os pacientes e que vocês, claro, não tenham intercorrências, mas que se vocês tiverem, vocês consigam conduzir essas intercorrências, identificar o que aconteceu, como aconteceu e conseguir também evitar elas, né? E consiga prevenir essas intercorrências nos pacientes e assim a gente consegue construir um mercado muito mais ético, um mercado muito mais potente da depilação a laser. Conto com vocês para a gente fazer essa mudança, tá bom? Fico muito feliz de poder contar com vocês, inclusive. Um beijo, fiquem com Deus. Amanhã eu tô aqui de volta, tá? Todo dia tem conteúdo para vocês.